Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que prazer imenso tê-los aqui comigo. Eu sou o professor Elicelton Farias e agora eu vou falar sobre um dos temas mais interessantes e mais usuais na advocacia, que é a ação de reintegração de posse. Você vai aprender na prática quais são os requisitos para essa ação e como está lidando com ela. Você que está chegando aí nesse exato momento, não perde o tempo, não marca a toca. Clica agora mesmo, deixa o seu like aqui pra gente, isso é bem importante para o crescimento aqui do nosso canal. Aproveita e também se inscreve. Constantemente nós estamos fazendo dicas práticas, conceituais, sobre temas importantíssimos do direito civil, sobre inventário, sobre posse, propriedade, regularização de imóveis, de maneira que você não pode perder de jeito nenhum. Essa inscrição não pode perder de jeito nenhum as informações importantíssimas que a gente traz aqui em nosso canal. Então, clica agora mesmo, se inscreve e vem comigo para esse vídeo fantástico sobre reintegração de posse. Pessoal, quando a gente pensa em reintegração de posse, a gente precisa delimitar algumas coisas sobre o que são as próprias ações possessórias. Gente, as ações possessórias têm a ver a defesa relacionadas a conflitos de posse. Imagina posse contra posse. Professor, o que é posse, o que é propriedade? Gente, essa discussão está lá de 1900 antigamente, já tinha essas discussões no direito romano, isso durou até hoje, o que seria posse, o que seria propriedade. Mas para fins práticos, para quem que você quer saber nesse exato momento de uma forma mais direta, proprietário é aquele que tem um imóvel registrado em seu nome. Eu posso me considerar proprietário quando eu tenho esse imóvel registrado em meu nome no cartório de registro de imóveis. E possuidor, aquele que exerce todos os poderes inerentes a uma posse, usar, gozar, dispor e reaver, todavia não tem esse imóvel registrado em seu nome. Para os fins práticos, nesse momento, essa diferença é fundamental. Então, se o seu cliente ele tem a propriedade do imóvel, esse imóvel lá no cartório de registro de imóveis está registrado em nome dele, significa que ele é um proprietário. Se por um acaso esse imóvel não está registrado em nome dele, significa que ele é um possuidor. E é com base nessa diferença que a gente começa a trabalhar o que é possível e o que não é possível as ações possessórias. Por quê? As ações possessórias, como o próprio nome já diz, tem a ver com conflitos de posse. Então, alguém que é possuidor tem essa posse lesada por um terceiro. Eu estou protegendo a minha posse. E a mais famosa de todas é a reação de reintegração de posse. Você diz, mas professor, por que as ações possessórias elas são tão famosas? Simples demais o objetivo. No Brasil, a gente tem mais de 30 milhões de imóveis irregulares, significa que mais de 30 milhões de pessoas exercendo a posse, 30 milhões de imóveis que estão tão somente sobre a égide da posse. Então, em muitas cidades que você vai ver aí, temos 95%, 90%. Eu conheci uma cidade que só tinha uma casa, isso mesmo, uma casa registrada. Todo o restante era objeto de posse. Então, a posse é muito real, então mecanismos de proteção dessa posse se fazem muito necessário. É onde surge a ação de reintegração de posse, que é, sem dúvida alguma, como já falei, a mais famosa de todos. O que é uma reintegração de posse? A reintegração de posse é fundada numa reivindicação de domínio sobre alguém que teve essa posse esbulhada através de uma agressão, de um ato que veio a perder a posse. Em outras palavras, eu tenho aqui nosso amigo Pedro. Pedro está lá na casa dele, bem bonitinho. O que aconteceu? O Pedro saiu. Pedro veio, deu uma volta, saiu para viajar durante 2 dias. Quando o Pedro voltou, a casa dele não está como deveria estar vazia, não assim está. Quem está na casa dele? Felipe. Felipe foi lá e tomou a casa de Pedro, barba, cabelo de bigode, cachorro, papagaio, acabou. Felipe está na casa de Pedro. O que aconteceu? Houve um ato agressivo. Alguém foi lá, tomou essa posse do nosso amigo Pedro e naturalmente, Pedro, meu amigo, eu quero minha posse de volta, eu quero tê-la novamente, eu quero reintegrar essa determinada posse. Então, recuperar essa posse que ele está privado decorrente de um esbulho. Essa é a reintegração de posse. É muito comum quando invasão de escola, no caso tive contato, foi determinado um ambiente público, foi a prefeitura requerendo essa reintegração de posse. O que aconteceu? Esse imóvel não estava registrado no nome dela e um determinado grupo era uma obra que estava em andamento. Você sabe como muitas vezes é obra pública, anda de um lado, desanda do outro, para um tempo, e nesse intervalo uma equipe de um movimento específico foi lá e invadiu essa determinada posse. Eram muitas pessoas, então foi necessário ali uma reintegração de posse para que essas pessoas viessem a retirar e, consequentemente, a prefeitura reaver aquele patrimônio para a continuidade. Isso em muito tempo, em fazendas, em casas, em terrenos, de forma violenta, foi lá e tomou essa posse. Então, esse é o objetivo da reintegração de posse, esses são os requisitos. E uma coisa que vale muita atenção em relação
essa ação possessória específica, essa prova de esbulho. A reintegração de posse, ela tem alguns procedimentos, e ela pode ser relacionada à posse nova e à posse velha. O que é uma posse nova? Quando aquele possuidor, aquele que perdeu sua posse, ele está nela há menos de um ano. A gente chama isso de posse nova. Em razão dessa posse nova, é que existe um procedimento específico que permite a conciliação, um procedimento mais breve. E existe a posse velha. O que é a posse velha? Quando ele está há mais de um ano, o possuidor que perdeu essa posse. Em razão disso, o procedimento é um pouco mais demorado, mas as liminares ainda são permitidas. Que assim, o que você mais quer saber, o que mais existe em reintegração de posse é a lendária liminar de reintegração de posse. Por quê, gente? Quando a gente fala posse, fala uma reintegração de posse, invasão a uma propriedade, invasão a uma posse, no caso, existe um risco muito grande, porque alguém foi lá e quanto mais tempo ele passar naquele imóvel, mais as situações vão se consolidando e mais difícil é retirar. Então, a liminar, alguém invadiu, imediatamente entra no judiciário, já pede a liminar para ali nesses prazos de 2, 3 dias, 48 horas, enfim, aquela pessoa sai imediatamente do imóvel a fim de não consolidar nenhuma situação e complicar ainda mais. Então, a liminar em reintegração de posse é uma das mais lendárias do direito e uma das mais utilizadas. Em relação à documentação dessa ação, primeiramente, a documentação básica dos possuidores legítimos, aqueles que tiveram lesados lá a sua posse, prova da posse prévia, e aí não tem erro, pessoal. Fotos, depoimentos, documentos que provem, um documento que eu adquiri aquela posse, contrato de compra e venda, posse que hoje é vendida normalmente, contrato de compra e venda, de doação, enfim, de inventário, seja lá o que for, que prove aquela determinada posse. Prove que eu sou o legítimo possuidor. E lembra, o legítimo possuidor está requerendo contra quem invadiu aquela determinada posse. Segundo lugar, a prova do esbulho, ou seja, fotos, boletim de ocorrência, testemunhas. Isso aí não é muito difícil, não. Se eu perdi a posse, só ir lá tirar foto, fazer vídeo que estão na minha posse, faz um BO na delegacia, todos os atos que comprovem que eu perdi essa determinada posse. Não tem erro. Fotos que legitimam a minha posse e fotos que eu perdi ela. Consequentemente, prova da perda da posse, esclarecimento sobre a data, o dia, o horário, como é que foi realizado. Para quê? Para configurar a posse violenta e necessariamente já colocar essa ressalva relacionada a isso. Isso é uma das coisas mais importantes sobre estar lidando com esses temas relacionados à reintegração de posse, que é um dos temas mais atuais na prática, um dos temas mais usuais. Se você quer saber mais sobre reintegração de posse, sobre manutenção de posse, se aprender na prática como lidar com esses cenários, como estar envolvidos em reintegração, como peticionar desde uma petição inicial, desde a reunião inicial até de fato a proteção da sua posse, eu quero que você clique agora, isso mesmo, clique agora na descrição desse vídeo, temos algo muito especial esperando. Clica na descrição, vem comigo que eu tenho te esperando.